Fala pra mim, você acredita em Deus ou não? E quem realmente está falando a verdade, a teoria da evolução ou a Bíblia? Deixa pra mim aí nos comentários. Ainda hoje eu vou falar também qual a melhor forma de você ter a certeza da existência de Jesus. Bom, e para começar eu gostaria de fazer duas perguntas. Você sabia que existem muitas pessoas e que já não é de hoje que têm o interesse de que você não acredite em Deus? Bom, e já a segunda é se afinal de contas existem muitos filósofos e cientistas que acreditam em Deus e que não acreditam na teoria da evolução, por que quase nunca ou nunca é falado sobre eles nas escolas? Não seria mais interessante você ouvir os dois lados e assim você tomar a sua própria decisão? Bom, nós podemos começar a compreender melhor sobre isso analisando a chegada do cristianismo na Europa, que com o passar do tempo foi ganhando muita influência, muito poder e assim começou a incomodar muitas pessoas e aliado a isso também alguns erros cometidos pela igreja, foi ganhando cada vez mais espaço o iluminismo. O iluminismo é, se antes Deus era o centro de tudo, agora passa o saber. O homem está no centro de tudo. Acredito que você vai lembrar que recentemente nós passamos um período que precisamos aí todo mundo ficar em casa. Eu lembro de ter visto um vídeo de uma senhora que estava na praça, arrastaram ela ali da praça e ela foi impedida do seu direito de ir e vir. É bom a gente ficar atento até onde realmente pode chegar o empoderamento da ciência. Só para deixar claro, eu mesmo resolvi, diante de tudo que eu vi, eu resolvi tomar a vacina, mas é bom você começar a observar essas mudanças e o interesse de algumas pessoas na ciência, em dizer, em falar em nome da ciência e assim até mesmo impedindo você de ir e vir, algo que para mim realmente é preocupante. Mas voltando depois da Revolução Francesa e com o avanço aí dos pensamentos iluministas, depois da Revolução Francesa a gente observa ali, eles que se sentiam vítima mataram mais de 20 mil cristãos. Então você começa a ver a partir daí o interesse de que você não acredite em Deus acaba sendo vantajoso para muitas pessoas. Mais à frente, em 1859, quando Darwin escreveu o livro As Origens das Espécies, acabou sendo muito vantajoso cada vez mais apoiar essa causa da teoria da evolução. Mas a grande verdade é que naquela época Darwin não tinha nenhuma evidência científica e até os dias de hoje também não se tem evidências científicas. E sim, eles criam muitas narrativas. As pessoas que vão falar para você que a teoria da evolução é a verdade, que não há nenhuma verdade além dessa, é bom eles também falarem para vocês que no decorrer da história a ciência se equivocou várias vezes, mudou de opinião várias vezes e que também muitas das vezes evidências científicas foram fraudadas. Bom, e como a teoria da evolução já é tão favorecida na mídia, nas escolas e muitos outros lugares, eu vou botar aqui uma pessoa que também, assim como eu, discorda da teoria da evolução. Em seguida eu volto para dizer para vocês qual a melhor forma de você ter a certeza da existência de Jesus. Veja bem, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência nasceu com o entendimento que o homem teve, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia o universo. Os grandes pais da ciência são todos homens que criam em Deus, poucas mulheres no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? Todos eles criam em Deus. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que creem, que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Porque eu brinco, né? O pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, mas parece que as estatísticas mostram diferentes, não é? Parece que crer em Deus te leva até uma chance maior de você ganhar o prêmio Nobel. A ciência nasceu com essa percepção, mas em 1859, Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies.
Que o pessoal fala, olha, tá recheado de evidências científicas. Não tem sequer uma evidência científica da evolução. Não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies, eu li. Eu quero convidar todo mundo a ler. Você vai chegar no fim e vai perceber que Darwin tinha duas propostas, sugestões. Eu falo para meus alunos que você nunca em ciência deve falar eu acho, não? Se você acha, volta para casa, quando você tiver certeza, você fale. Ele fala, eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos criaram a vida, sofisticaram a vida. Criação de vida, ele nem sabia como a vida tinha surgido. A academia, o positivismo, o iluminismo, estava muito forte nessa época. Comprou essa ideia. Se desviou de Deus, deixou Deus fora. Ele falou assim, Deus não pode mais colocar o pezinho na porta. Comprou a ideia e por 150 anos nós temos anunciado à sociedade, temos nas nossas aulas, são todas baseadas no darwinismo e no naturalismo. A mídia fez toda uma propaganda. Um clube foi estabelecido para defender a evolução, o Clube X, tem um livro todo que conta sobre isso. E a gente ficou por 150 anos dizendo, a gente descobriu a receita da vida, a gente evoluiu, Darwin estava certo, ele teve a maior ideia que o homem já teve. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. O que acontece? Agora, a gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A Terra é jovem. A gente descobriu que Darwin estava nu, completamente nu. Olha, sequer a gente conseguiu uma evidência durante esses 150 anos. A Revolução nasceu sem evidências científicas, continua sem evidências científicas e está morrendo sem elas. Como é que eu vou chegar agora, encarar toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz e dizendo, gente, errei. Bom, e como eu tinha prometido, eu falei para vocês que eu ia voltar aqui para dizer qual a melhor forma de você ter a certeza da existência de Jesus. Eu vou ler aqui um trecho aqui da Bíblia, 16, versículo... Interessante que no versículo 17, Jesus já tinha ressuscitado e ele começa a falar ali que estes sinais seguirão aos que creem. Ou seja, e mais abaixo, no versículo 20, diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então aqui a gente fica com uma sensação de que o que está dizendo aqui para a gente é que não se encerrou algo, e sim a sensação de que houve uma continuação. E eu quero contar para vocês uma época da minha vida em que eu realmente comecei a me aproximar mais do Senhor. Eu realmente falei assim, se eu realmente me focar no Senhor, eu mudar minha vida, esses sinais vão começar a acontecer na minha vida. E foi uma época que eu, às vezes, saía à noite, quando eu sentia no coração assim, subia ao monte para orar. Era uma época da minha vida que, até mesmo numa empresa que eu trabalhava, com a autorização do dono da empresa, eu e mais um grande amigo meu, o Wellington, caso um dia o Wellington veja esse vídeo, um abraço para você, meu irmão. Nós montamos uma igreja ali e na hora do almoço a gente começava a falar de Deus, a gente orava, a gente fazia um culto ali na hora do almoço e foi um tempo muito bom. E eu realmente comecei a buscar o Senhor. Eu lembro que um dia eu estava nessa empresa e eu comecei a repetir várias vezes aquele versículo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu lembro que eu repetia várias vezes e era um dia que estava totalmente nublado, um tempo fechado. Eu repetia várias vezes esse versículo e eu lembro que de repente desceu uma lágrima dos meus olhos e do nada eu vi um clarão vindo sobre mim. Quando eu olhei para cima tinha justamente uma abertura no meio do céu todo fechado, preto, uma abertura com aquela luz. Quando eu parei de chorar, começou a se abrir o céu e começou a se dissipar ali as nuvens. Eu senti naquele dia a presença de Deus, eu tive a certeza que foi Deus, mas teve um amigo meu que eu contei uma vez e ele falou que aquilo tinha sido Deus para mim, dando a entender que aquilo não seria um sinal de Deus. E eu tô falando isso para vocês porque no decorrer da sua caminhada, muitas das coisas você pode achar, será que foi coincidência? Mas quando você começar a se colocar na presença do Senhor, você começar a ler, entender e começar a obedecer a Deus,
Isso vai acontecer tantas vezes na sua vida como aconteceu na minha, que você não vai ter dúvidas. Portanto, não importa, assim como eu vou contar mais outros exemplos que já aconteceu comigo, não importa se você acredita o que já aconteceu na minha vida. E sim, você vai ter certeza do que Deus está fazendo na sua vida. Eu lembro uma vez também que eu estava lá e já estava à noite e todo mundo estava chovendo muito e ali naquele lugar alagava, todo mundo já estava indo embora e eu tentando ligar a moto, não estava conseguindo ligar a moto. Tentei durante muito tempo e não ligava a moto, já todo mundo indo embora. E depois de mais de meia hora ali tentando ligar a moto, eu tive a ideia de orar. Eu orei e exatamente no momento que eu liguei a moto ligou. Muitos podem dizer que não é Deus, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso contar aqui também o momento em que eu e minha esposa passamos também. Nós estávamos ali na nossa casa, quando de repente eu olho para o lado e vejo minha esposa no chão. Depois disso, nós levamos ela para o médico. A metade do rosto dela ficou paralisado, paralisou a parte esquerda do rosto dela e o braço também. E a gente foi no médico e ficou assim durante muitos dias e sem saber o que ia acontecer, preocupado. Então a gente decidiu orar. Chamei o meu pai, a gente fez uma oração. Naquele exato momento, não foi depois. O médico já tinha visto, muitas pessoas já tinham visto, ela não movimentava a mão. E exatamente no momento em que ele orou, a mão dela voltou ao normal, voltou a se mexer. Eu poderia contar muitas outras coisas que Deus já fez na minha vida, mas o que eu quero que você saia daqui hoje sabendo que basta você se colocar na presença de Deus, obedecer a Deus, que você vai viver as suas próprias experiências e você vai se sentir cuidado por Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.